É porque a Igreja Católica está passando por essa crise. A Igreja Católica está numa crise. Porque é simples. Os sacerdotes se acomodaram. Por isso que a Igreja Católica está vivendo essa crise. Que crise? As pessoas estão deixando a Igreja Católica e virando tudo protestante. E os protestantes que estão conhecendo a patrística, a tradição, a história da Igreja, estão voltando para a Igreja. Por que os católicos estão saindo da Igreja? Porque os católicos não conhecem a tradição. Não conhecem a história da Igreja. Lá no primeiro cristão lá, vou citar um livro aqui, Eusébio de Cesareia, já conta lá como que aconteceu lá no primeiro cristão, lá no terceiro século, como a Igreja se formou, como a Igreja se tornou unida. Todos os santos das igrejas, os pais das igrejas, da igreja, não é das igrejas não, da igreja, São Jerônimo, Eusébio de Cesareia, Santo Tomás de Aquino, São Jerônimo, eles eram unidos, tanto para defender, tanto para anunciar. Quer conhecer a Igreja Católica? Vai lá da história que tem do fundamento dos apóstolos. Se for buscar a história protestante, é toda distorcida. Para os protestantes, a igreja se corrompeu, saiu da sua origem. Mas em Mateus 28, 19, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Então a igreja nunca vai se corromper, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Católico que não conhece a história da igreja, a tradição, o magistério, o catecismo da igreja, irá se corromper mesmo, porque não conhece. Por isso que a igreja está em crise, os sacerdotes se acomodaram. Você vê a classe de sacerdote que a gente tem hoje. Não são, os sacerdotes têm um compromisso muito importante, muito forte, tem que ser radical, porque eles são sucessores dos primeiros cristãos ali. Que defenderam, que combateram a heresia. Tito IX tem que combater que ele contradiz a sã doutrina da igreja. Mas não se acomodaram. De vez de ir pra cima dos caras, pregar essas pregações de torcida, essas igrejas vindas de homens, como a Universal, a Plenitude, a Assembleia, a Adventista, a Plenitude, a Universal, a Internacional da Graça, a Mundial, nós temos que combater esse evangelho distorcido, esse evangelho prostituído, esse evangelho de fábula e novidade, que os primeiros cristãos, eles combatiam essas heresias. Por isso que a Igreja Católica está em crise, os sacerdotes se incomodaram. Se eu pregar isso numa pregação dentro da igreja, nunca mais eu volto lá. Por isso que eles não aceitam a minha pregação, porque eu falo a verdade, porque eu estou na plenitude dos primeiros cristãos ali, ser uma voz, por isso meu carisma é esse, ser uma voz. Não pregar esse sistema religioso que se tornou, pregar que o povo quer ouvir. Não, meu irmão, nós temos que pregar a Escritura, como João pregou, tem que se converter, infelizmente. Os primeiros cristãos defendiam e combatia as heresias. Só estuda lá, Patrick, os padres apostólicos lá, que vem lá da origem dos apóstolos, combatia. Por isso que a Igreja Católica está em crise. Porque se acomodaram. Estou aqui nesse campo aqui, brincando com meu filho, graças a Deus, para a honra, e não deixo de fazer os vídeos. Para a honra, é porque eu faço esse vídeo para salvar pessoas, para anunciar a verdadeira igreja. Para a pessoa não se perder, sair da Igreja Católica e ir para a igreja de homens, fundamento de homens, fora da verdade. A primeira igreja protestante saiu no século XVI, 1500. E por aí vai, você vê essas trilhões, bilhões de igrejas, cada um prega um Jesus diferente. 2 Coríntios 11:4 vai falar que vão pregar vários Jesus diferentes. Como vão pregar vários Jesus diferentes? Essas igrejas, que Jesus diferente, Jesus sem a cruz, Jesus sem a mãe, etc. Para a honra e glória do Senhor, essa é a nossa mensagem. Anunciar o verdadeiro evangelho. Salve Maria.